O carnaval, para vocês, é um momento onde a energia fica diferente? Onde vocês têm uma sensação, uma percepção, algum sentimento diferente em relação a como está o ambiente? Vocês acham que o sobrenatural, que o que a gente não consegue descrever, ele fica um pouquinho mais perceptível? Ou vocês já acham que realmente o negócio fica mais bagunçado, mais maluco? Uma pergunta sincera, e o porquê que eu tô fazendo essa pergunta hoje pra vocês aqui. Os dois relatos que eu separei pra contar hoje aqui pra vocês, eles começaram com esse mesmo questionamento, idêntico. E o engraçado é que são dois relatos que são os opostos. O primeiro relato, que é do Wesley de Santo André, ele é um cara que gosta de pular carnaval, que gosta da folia, que gosta da bagunça, que gosta de estar aproveitando tudo aquilo que o carnaval é, a essência do carnaval, né? Bloquinho. E o segundo relato, que é da Camila, já é o oposto. A Camila gosta de passar o carnaval tranquilo, longe de tudo isso que eu falei. Ela não gosta de bloquinho, ela não gosta de música alta, ela não gosta de muvuca. E aí a história deles, né, da Camila e do Eduardo, o marido da Camila, se passa no interior. Experiência bem diferentes. Mas ambos começaram com esse questionamento, assim, sabe? Tipo, o carnaval é diferente, o carnaval é esquisito, o carnaval é estranho e o carnaval é interessante por essa percepção. Então também quero a opinião de vocês, se vocês acham que o carnaval traz um clima, um momento meio de sensações diferentes e se vocês têm alguma explicação para isso. Primeiro relato, como eu comentei aqui do Wesley, ele é bem padrão lenda de carnaval. E aí o que o Wesley contou? O Wesley é de Santo André e ele veio pular o bloquinho, aqui pular o carnaval no centro de São Paulo, aqui bem pertinho de onde eu tô, inclusive. E aí ele falou que ele sempre vai num bloquinho que acontece na República, e aí daí ele já aproveita, vai pra Praça da Sé e termina o dia ali nos bloquinhos tradicionais ali de Santa Cecília, próximo da República também. E em 2020, ele e alguns amigos vieram pular o carnaval aqui no centro de São Paulo, e fazendo essa mesma tradição que eles sempre tiveram, de pega um primeiro bloco da manhã, depois vai pra lá, depois vem pra cá. Tava o Wesley, dois casais de amigos, né, duas meninas e dois rapazes, e mais uns 2 ou 3 amigos com outros amigos, sabe, amigos de amigos. Num determinado momento que eles estavam lá pulando o carnaval, brincando e tal, né, que eles estavam curtindo lá, enfim, um dos casais que estavam com o Wesley precisou ir no banheiro. No caso, a menina precisava ir no banheiro, e o rapaz, né, o amigo do Wesley, convidou ele para irem juntos até um lugar ali onde tinha um comércio, tinha um boteco barra padaria de esquina, isso eu tô contando para vocês ali em Santa Cecília. E eles tinham esse comérciozinho de esquina ali onde podia usar o banheiro, onde podia ir com mais calma, principalmente se tratando da menina, né? E aí eles subiram, o Wesley aproveitou para parar num ambulante, num vendedor desses de carrinho que vende bebida, para comprar uma cerveja, comprar mais coisas. E o rapaz foi com a namorada até o comércio, deixou ela lá e voltou para também pegar bebida ali junto com o Wesley ali com o vendedor. Nessa eles pegaram a bebida e tudo mais, e estavam conversando entre eles e tal, e passou uma mulher muito bonita, segundo Wesley. Só que ela chamava atenção por duas coisas. Ela era muito bonita e ela tava com uma fantasia muito chamativa. E a fantasia dela se destacava mesmo porque parecia e provavelmente era um vestido de noiva, sabe? Era realmente um traje de noiva. E aí junto com a caracterização dela e com a beleza dela, o que chamava atenção também é que ela tava, tipo, morrendo de chorar. E aí o Wesley e o amigo dele viram aquilo, o ambulante também viu, e aí o ambulante até fez uma piada de, carnaval, tá todo mundo maluco, né? Espero que não tenham feito nada com ela, que não tenham assaltado ela. E o vendedor pegou o rumo dele ali e foi embora para vender mais bebidas ali, e aquilo chamou muita atenção do Wesley e do amigo dele. Eles ficaram na dúvida se paravam ali já ela para perguntar se ela precisava de ajuda ou não. Nessa, a namorada do amigo do Wesley retornou, e enquanto eles meio que se entendiam entre eles ali e conversavam, eles viraram para trás, a menina tinha sumido. E aí eles até falaram, poxa, a gente tinha que ter ajudado ela, ter perguntado pra ela se estava tudo bem ou não. E eles desceram meio que procurando ela pra voltar pro bloquinho. Eles saíram da muvuca. Ele falou, a rua onde ficava a bagunça, que tava a multidão, que tava a galera, que tava todo mundo, era uma quadra e meia pra baixo. E eles tinham subido o bairro pra procurar esse comércio num lugar onde tinham muitas pessoas, onde as pessoas estavam curtindo o carnaval, mas
estavam mais espaçadas, estavam mais calmas, né? Não era aquela muvuca cheia de gente. Quando eles se aproximaram da muvuca, da galera toda, eles enxergaram a menina de novo. E aí a menina tava passando, né? A mulher vestida de noiva, que tava chorando, tava passando entre a galera, assim, meio que entre o canto da multidão. E aí eles chegaram e encontraram com o restante dos amigos ali logo de cara também. E aí o Wesley e o rapaz ali, a namorada do rapaz, falaram: olha que estranho, aquela menina ali tá chorando e tal, a gente vai ver se ela precisa de ajuda. O Wesley, o casal, né, que já tinha visto ali também, e mais um amigo foram atrás da mulher de branco para perguntar para ela se estava tudo bem. E aí eles seguiram ela, e ela andando um pouco rápido, e chorando, e colocando a mão no rosto, e sabe, meio que passando aquela coisa assim, a sensação de alguém que estava muito aflita e tal. Eles foram seguindo ela, até que ela virou uma rua assim, numa das paralelas da rua principal, ali onde estava o bloco, a bagunça, né, a multidão. E eles seguiram ela virando essa rua também. E aí ele aí sai da rua principal, ainda tem algumas pessoas, mas aí são bem menos. Na rua de baixo já estava bem mais vazio, já era uma rua residencial com casas mesmo, assim. E aí eles até gritaram, falaram: moça, moça, precisa de ajuda, quer alguma coisa? E ela nem se virou, nem falou nada com eles. E aí eles aceleraram o passo para perguntar para ela se estava tudo bem, né, para alcançar ela e perguntar, né, se ela precisava de alguma coisa. Um deles já estava até tentando encontrar um policial, um guarda, alguém que pudesse ajudar dessa forma. E quando o Wesley e esses amigos que estavam mais rápidos chegaram na esquina onde eles já iam praticamente dar de encontro com ela, conseguir segurar ela, conseguir parar ela, eles viraram a esquina e a menina tinha simplesmente sumido. Sabe? Tinha simplesmente desaparecido. E assim, não é como se ela pudesse ter entrado numa casa ou se ela tivesse, de alguma maneira, acessado algum outro lugar, porque, pelo que o Wesley explicou, eram casas, eram sobradinhos e predinhos essa rua onde eles estavam, mas não daria tempo hábil, sabe? Não seria o tempo que eles correram para alcançar ela e virar a esquina, eles pelo menos teriam visto ela entrando em algum portão, em alguma porta, em alguma garagem, em algum carro, porque foi rápido, foi muito rápido, foi coisa assim de menos de minuto, pelo que o Wesley falou. E quando eles viraram a esquina, a mulher já não estava mais lá. Na hora, o amigo do Wesley até brincou, falou: putz, é assombração, que é isso, né? Sumiu e tal. E o Wesley ficou pensativo, a menina, namorada do amigo do Wesley, também ficou pensativo, o outro rapaz que estava junto também. E eles começaram a conversar entre eles e, né, espero que esteja tudo bem, que tenha ficado tudo bem com ela e não tem o que fazer, porque ela simplesmente sumiu. E essa é a primeira parte do relato do Wesley. Passou-se o dia, aproveitaram um carnaval, pularam lá, folia lá, sim, um dia normal, decorreu o dia normal, sim. À noite o Wesley voltou para casa dele, os amigos também foram para casa e vida que segue, tranquilo, tranquilo. O Wesley falou que ninguém bebeu para cair, ninguém, sabe, ninguém aprontou, sabe? Todo mundo ali era um grupo de amigos tranquilos, eles aproveitaram muito o carnaval, mas voltaram para casa numa boa, assim, sabe? Sem exageros e sem maluquices. O Wesley foi dormir, e aí até então tudo sossegado, e ele deitou-se, capotou, apagou. Dormiu como se fosse um dia normal, como, sabe, enfim, descansou ali. No meio da madrugada, Wesley acordou com uma sensação terrível, sabe? Com uma sensação de falta de ar, aquela coisa como se estivesse sendo segurado, travado. E aí ele, naquele momento, ele percebeu que ele estava tendo uma paralisia do sono. E a sensação do Wesley é que tinha alguém dentro do quarto dele. E ele travado, assim, sem conseguir olhar muito para os lados, só olhando a quina do quarto ali, onde estava um pouco mais claro. Aquela sensação ruim, e depois de um tempo foi passando e ele conseguiu levantar. Mas foram alguns minutos de paralisia do sono bem terríveis, pelo que ele explicou lá no e-mail. Ele levantou, foi no banheiro, jogou uma água no rosto, fez uma prece, voltou a dormir, tudo bem.
E depois que ele voltou a dormir, passou-se um tempo ali, ele acordou no outro dia com a certeza que ele tinha tido um sonho com a mesma mulher de branco, com a mesma mulher que estava chorando no bloquinho de carnaval. No sonho dele, né, no sonho do Wesley, ela não estava chorando, ela estava sorrindo, sabe? Ela estava sorrindo, se divertindo, e ele estava junto com ela no carnaval, sabe? Tipo, os dois estavam meio que juntos. E ele ficou com aquilo na cabeça e ele falou, meu Deus, né? Que coisa maluca, mas é subconsciente, né? Foi o que ele imaginou naquele momento. Passou-se mais alguns dias, aí eles se encontraram ali, alguns dos amigos que estavam juntos aquele dia, incluindo o casal, e aí, inevitavelmente, eles tocaram no assunto, e antes que o Wesley pudesse comentar para todos ali que ele tinha tido a paralisia do sono, que ele tinha tido pesadelos e sonhado com a mulher, a menina, a namorada do amigo do Wesley, falou antes, falou, poxa, vai acreditar, mas naquela noite lá, tanto eu quanto ele, a gente sonhou com ela, e a gente teve uns pesadelos muito malucos, onde a gente tava pulando carnaval num lugar nada a ver, assim, sabe? Parecia que a gente tava em outra dimensão, e lá ela não tava chorando, ela tava sorrindo. E aí o amigo do Wesley completou ainda falando, realmente, ela parecia o Coringa, sabe? Pra quem conhece o personagem, aquele sorriso maníaco, né? Aquele sorriso maluco, assim. E a menina ainda falou que ficou uns 2 ou 3 dias com ela na cabeça, assim, demorou pra aquilo sair da cabeça dela. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Me ajuda a fazer esse canal a crescer, melhorar, se estruturar. Enfim, tem muitas histórias que eu quero trazer aqui para vocês, muitas ideias que eu tenho. E para chegar lá a gente precisa crescer mais um pouquinho. E agradeço muito quem já é inscrito. Você que já se inscreveu, curta, comenta, deixa lá nos comentários lá o que você acha sobre o carnaval, deixa lá nos comentários sugestões para melhorar o canal aqui e deixa lá nos comentários também situações esquisitas que vocês já passaram, seja no carnaval ou em outro momento aí, que vai ser um prazer também em breve aí fazer um videozinho falando sobre comentários com situações e momentos estranhos de vocês aqui. Hype esse vídeo, porque hypando esse vídeo você me ajuda a divulgar mais o canal, a plataforma entende que o vídeo é legal e compartilha com mais pessoas. Considere ser um membro aqui para dar aquela força extra. Muito obrigado a quem já é membro do canal e já me apoia, já tem acesso ao grupo lá exclusivo lá com os outros membros e conteúdo extra. Vamos para o segundo relato agora, que é o relato da Camila. Esse relato eu acho bem legal, bem legal, bem legal, que é uma temática que eu sei que eu preciso trazer mais aqui no canal. E como eu já comentei no começo do vídeo, ele é o oposto do Wesley, né? O Wesley adora a folia, a Camila e o marido dela, o Eduardo, fogem da bagunça, fogem da folia, fogem da muvuca. A Camila e o Eduardo são de São Paulo. Hoje eles moram em São Lourenço, no interior de Minas Gerais, e eles moravam aqui em São Paulo durante muitos anos, nasceram, cresceram, se conheceram aqui, porém, sempre que podiam já fugiam para o interior. E o carnaval era a época que eles já sabiam que eles iam curtir um sítiozinho, uma roça, e iam estar longe da muvuca e da bagunça aqui de São Paulo. Em 2016, eles conseguiram, com a ajuda de alguns amigos lá e também com os contatos, um sítio na região de Passa Quatro, que também é interior de Minas Gerais. A programação da Camila e do Eduardo era chegar junto com os outros amigos no mesmo momento, lá nesse sítio que eles conseguiram, em Passa Quatro. Porém, a Camila explicou que a dinâmica era diferente, porque um casal de amigos saía do interior aqui de São Paulo, saía da região de Campinas para ir até lá. O outro casal de amigos tinha filhos, então eles tinham que esperar o horário dos filhos descansarem, o melhor horário ali para os filhos poderem ir dormindo e não dar aquele transtorno que às vezes a criança pode dar no carro, né, no caminho. E a Camila e o Eduardo sairiam aqui de São Paulo mais tranquilos, então eles automaticamente deixaram para sair ali um pouco mais tarde para meio que combinar que todos acabariam chegando juntos no sítio. Só que quis ali a infelicidade do destino, a Camila e o Eduardo pegarem um acidente no meio do trajeto. E aí esse acidente meio que fez o planejamento deles cair, né, por água abaixo, e eles não conseguirem meio que
fazer o planejado de chegar todo mundo junto. Eles ficaram bem para trás, bem para trás, bem para trás. Enquanto os outros chegaram já no horário ali planejado, no início da noite, né? Mais tarde, assim, 7, 8 horas da noite. A Camila e o Eduardo foram chegar já beirando a meia-noite no sítio. Antes de chegar no sítio, a Camila explicou que eles fizeram um caminho tranquilo, tirando acidente, esse trânsito, o tempo que eles ficaram parados, uma pista sossegada, um ou outro carro, e aí a hora que eles estavam se aproximando do sítio, onde eles iam ficar, eles entraram numa estrada de terra, naquela cautela, né, de confia no GPS, mas ao mesmo tempo tá bem ligados, assim, e eles foram entrando nessa estradinha de terra, e a estrada de terra era uma descida bem contínua, assim, não era muito íngreme, mas era uma descida que ela ia baixando, ia descendo, descendo, descendo. Eles estavam indo no sentido a uma espécie de platô, assim, uma parte bem mais baixa em relação à pista, e muita mata de um lado, pasto do outro, um relevo um pouquinho acidentado, pelo que ela foi explicando, aquela coisa já bem interior, bem, sabe, bem diferente de capital. E quando eles já estavam se aproximando, assim, do sítio, eles tiveram a sensação que um outro veículo vinha muito rápido atrás deles, assim, veio a luz, né, desse outro veículo bateu muito forte na traseira do carro deles e meio que vinha num sentido de aproximação, sabe? Essa luz ela vinha e ao mesmo tempo ela olhava pelo retrovisor ali do carro, e pelos espelhos e tentava virar o rosto do jeito que dava. O marido dela, o Eduardo, dirigindo, também olhava um retrovisor, olhava outro retrovisor, e a luz era forte, eles não conseguiam ver quem estava se aproximando, e aquela sensação de, nossa, essa pessoa está vindo muito rápido, que o clarão veio e foi aumentando, 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 e o clarão cessou, passou. E aí ela olhou pro Eduardo, o Eduardo olhou para ela, falou: "Você viu isso, Camila? O que que é? Para onde foi essa luz?" Ele até deixou o carro mais lento, assim, e aí eles olharam para os dois lados, olharam, sabe, para a pista inteira. A Camila chegou a tirar a cabeça fora do carro, pelo que ela falou, e olhar para tudo quanto era lado, e não conseguia entender de onde vinha aquela luz, sabe? Não conseguiram entender o que era aquela luz. Depois de um tempo já nessa estradinha de terra, e aí bem na proximidade do sítio que eles já estavam entrando, e como eu falei, eles acabaram chegando por volta da meia-noite. Uma coisa que o Eduardo comentou com a Camila é que, de certa maneira, parecia como se fossem refletores, né? Então eles até pensaram, pode ser que seja alguma caixa d'água, alguma coisa assim, e amanhã a gente vê com a claridade, né? E tava parado, tava iluminando só ali mais ou menos onde eles estavam. Entraram para casa, tudo mais, andaram mais alguns metros, assim, mais alguns quilômetros ali de estrada de terra e estacionaram o carro na casa, de cumprimentar o pessoal e conversaram e comentaram e tudo, e esqueceram dessa situação da estrada. Foram dormir, né, que já era bem tarde, né, depois de passarem um tempo conversando, já era madrugada dentro. E o Eduardo até que ficou com aquilo na cabeça, até que chegou a comentar, mas a Camila confessou que o Eduardo lembrava, mas eu já tinha até passado por isso. E nessa de estarem dormindo já, tudo sossegado, tudo tranquilo, a Camila acordou durante a noite com o cachorro latindo, o cachorro do outros sítios, né? Com um barulho assim barulho assim, sabe, de movimento, de atividade de bicho. Ela até prestou atenção nesse barulho e para ela tudo bem, tudo ok. No outro dia da manhã, pelo café da manhã, eles se encontraram ali no café, todos os amigos juntos, e um marido de uma amiga dela comentou que durante a noite também acordou com o barulho dos cachorros do vizinho, e aí aproveitou para ir no banheiro, né, para tirar a água do joelho ali, né, para se aliviar. E quando ele caminhou para ir até o banheiro, ele notou que a frente da casa estava muito clara, muito clara, muito clara, muito clara, a ponto de chamar a atenção. E quando ele olhava para os fundos da casa, porque eles estavam numa dinâmica ali que dois casais ficaram nos quartos do fundo e um casal ficou no quarto da frente, e eles eram esse casal que estava no quarto da frente. Quando ele olhava para o fundo da casa, que era uma casa grandona assim, o fundo estava muito mais escuro, mesmo a casa não tendo nada que fizesse sombra.
E ele foi até a porta da sala, olhou para tudo quanto era lado e não entendeu por que, que a frente da casa estava mais assim, mais clara, e os fundos da casa não estavam. E ele falou, não vou sair, né? Se precaveu ali, falou, não tenho o hábito, não conheço a região, então eu não vou para fora olhar, ver o que está acontecendo. E se aliviou, foi no banheiro, voltou a dormir e no outro dia de manhã contou isso para todo mundo ali na mesa. A Camila e o Eduardo comentaram a experiência que eles também tiveram na pista, de a sensação de serem seguidos, né, de uma luz vir de encontro por trás deles assim no carro, e ficou a brincadeira entre eles ali, né, de estamos sendo observados, né, acreditamos em vida extraterrestre, e virou meio que uma piada entre eles ali durante o final de semana, e eles simplesmente, né, deixaram passar. A Camila comentou que próximo da onde eles estavam ali tinha uma cachoeira, um lugar que tinham recomendado muito para ela e para as amigas dela ali para irem conhecer, irem passear. Também vendiam algumas coisas produzidas ali pelos produtores locais, rurais. E eles ficaram com isso na cabeça e deixaram para o último dia para irem lá tomar um banho de cachoeira e também para comprarem as coisas. Chegando nesse lugar aí, nessa fazenda, nesse lugar aí que tem um pouco de tudo lá, pelo que ela falou, assim, né? Eu tento não dar muito detalhes assim nesse momento, porque eu tenho autorização da Camila, como meu tio do Wesley, para ler o relato aqui, né? E é aquilo que eu sempre peço para vocês, eu autorizo que leia, mas eu não tenho autorização do lugar para falar o nome do lugar aqui. Falar o nome da cidade é mais tranquilo, né? Passa Quatro, São Paulo, enfim, é mais tranquilo. Agora, a Camila colocou o nome da cachoeira, colocou o nome do espaço ali, do comércio onde vende os produtos rurais, mas eu não posso falar aqui para vocês entenderem e não ficarem chateados comigo, tá? Lá eles tomaram banho de cachoeira, almoçaram e foram fazer compras ali com esses produtinhos. E daí, nesse negócio de conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e uma das pessoas que trabalhava nesse lugar, que também morava ali por perto, comentou com ela se elas tinham, né, com a Camila e com a amiga dela, se elas tinham notado alguma coisa estranha e tudo mais, porque o pessoal da região tinha também comentado de terem visto luzes no céu, de cachorro agitado durante a noite, e nessa noite, no dia que eles foram nesse comércio aí, nesse sítio que tem cachoeira, que tem tudo, dois dos cachorros da mulher tinham latido durante a noite tudo e tinham sumido, sabe? Tinham desaparecido os cachorrinhos. E a mulher estava um pouco preocupada, né? E por isso estava perguntando para os outros se alguém tinha mais visto essas luzes e tudo mais. E aí passou-se um tempo, né? E aí a Camila e o Eduardo voltaram, e aí o tempo rolou, e enfim. Infelizmente, a Camila concluiu o e-mail falando que nunca mais teve notícias do pessoal da região e tudo mais. A gente vai ficar com a dúvida se aconteceu algo ou não com os cachorrinhos, espero que não. Essa experiência que parece ser uma experiência ufológica, né? Parece ser alguma coisa diferente das outras histórias que nós contamos aqui, que são mais sobrenaturais, mais lendas, ou quem sabe isso também é ufologia. Tem gente que acha que tá tudo junto, né? Que é tudo, na verdade, outras dimensões. Espero que vocês tenham gostado dos relatos de hoje. Agradeço muito a Camila e o Wesley. Reforço, se você quiser enviar o seu relato, mande lá para mim, me autorizando a ler o seu relato aqui. Espero o quanto antes acelerar a produção de conteúdo aqui no canal, não só fazer mais vídeos, mas como fazer vídeos melhores. Para me ajudar com tudo isso, é só você se inscrever aqui, hypar esse vídeo, curte, comenta lá o que você acha, o que você quer sugerir aqui para o canal, quais experiências você pode ter vivido parecido com essas. E se perder um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui do ladinho. Um ótimo resto de feriado para vocês, uma ótima semana e um feliz ano novo, né? Acabando o carnaval, o ano começa. Valeu!